Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje. Nós vamos falar sobre um assunto que é bem legal, é diferente. Eu, na verdade, nunca fumei charuto na minha vida. Então, nós vamos conversar sobre curiosidades e também sobre uma grande empresa que é a Tabacaria Aimoré, do Cláudio Aimoré, que existe desde 1952. É isso, Cláudio? Bem-vindo ao Totalks. Muito obrigado, graças pelo convite. Eu tenho assistido os passados aí, né? Muito interessante. Te parabenizo, inclusive, pelas entrevistas. Os que aqui eu assisti estavam à vontade, como eu estou agora. Ótimo, coisa boa. Então, para iniciar, da minha parte, porque obviamente eu vou ser conduzido, né? Eu quero abrir esse Totalks de hoje com uma homenagem. Cabível, tu vai entender no final e é 1 minutinho e meio. Ah, meu Deus, o Cláudio, suas surpresas. Aliás, cadê a balinha, Cláudio? Que sempre faz surpresa para mim. Depois da homenagem. É o seguinte, eu não me sentiria bem aqui em sendo o Aimoré da atualidade, se não relembrasse o Aimoré pioneiro, de 1952, que obviamente foi meu pai, né? O senhor Oscar Pinto de Sá, que devido à sua atuação, não só no comércio, como na sociedade, né? Muito humanitário, ele foi agraciado com o nome de uma rua. Bem, mas e por que eu estou trazendo esse lance aqui? Porque eu quero também homenagear um senhor que tu deve conhecer, chamado Marcos Rachefsky. Mas por que também o Marcos Rachefsky? Foi o tio Marquinhos que em julho de 2002, não 2003 foi a inauguração do Total, 2002 me esperou lá na porta, que improvisaram lá para recepcionar os futuros clientes. Ele que me apertou a mão e que me levou à mesa. E aí que sim, que fez balinha, que eu fui falar com a Silvia. Então, o tio Marquinhos também tem uma praça aqui na Férias da Cunha, no Recanto lá. Então, os dois foram agraciados por Porto Alegre por suas atividades na sociedade e no comércio, né? Então, essa é a homenagem que eu presto. Penso que nós podemos fazer em conjunto essa homenagem aos nossos pais. Que legal, Cláudio. Pô, fico super emocionada, realmente, né? O pai que introduziu aqui a Tabacaria Aimoré. E, aliás, eu estou aqui, né, no Shopping Total, vim por parte dele. E eu acho que a melhor homenagem que a gente pode prestar aos nossos pais é sendo os filhos que somos. E tu, como um baita, né, empresário, que começou no Shopping Total, aliás, foi um dos primeiros lojistas aqui do shopping. Sim, foi né? na primeira leva que assinei o contrato de adesão, né? Eram só 26 folhas, foi rápido, né? 2 horas e meia, né? Para ler aquilo tudo. Mas foi um espetáculo pelo seguinte detalhe. Eu havia ido a Curitiba, numa dessas feiras de charuto, e vi um Total de lá. Quando soube da notícia que ia ter um Total aqui, eu digo, que mas Total? Empresa separada por lonas lá, né? E aqui eu soube que ia ser por gesso cartonado, mas que diabo de shopping é esse? Para enfrentar ou para atender a classe D. Eu digo, mas para um pouquinho, classe D no sopé da Zona Nobre de Porto Alegre, que é o Parcão? Tudo isso foi história, é história do Shopping Total, né? E a abertura do Shopping Total, ela merece sim, Silvia, ser guardada, gravada, né, pela ousadia dos empreendedores e a ousadia também dos lojistas, que hoje das quase 500 foram 100 e poucas, não é fácil. E assim foi, né? Enfrentamos, como todas as sociedades, como todos os empreendimentos podem ocorrer, incêndio, enchente, não por água rasteira por cima. E tudo isso foi suplantado, e o Shopping Total explodiu para a comunidade, né? Hoje tem festas aqui no Shopping Total que são referências nacionais, né? A nossa chaminé, né, que herdamos das fábricas de cerveja, né? E esse ano, então, na Semana Farroupilha, ganhou aquela bandeira maravilhosa, ideia sensacional, né, que repercutiu muito nas redes, assim, né? Eu mesmo repassei para... Muito interessante. Essa é uma parte do Shopping Total. Agora, do Aimoré, que foi a primeira colocação. Seguinte, meu pai, aos 47 anos, estava trabalhando em algo que não era nosso, não era dele. Eu era pequeno, evidentemente, né? E ele se mudou, então, com a família, mulher e 3 filhos, ali para a rua Doutor Timóteo, número 25.
Hoje está bem desgastado aquele imóvel lá, mas enfim, ali foi o início. Ele botou uma pequena loja e em pouco tempo se popularizou. O meu pai era muito popular. Exemplo do tio Marquinhos, por isso que eu fiz essa homenagem, né? Pessoa que nunca fumou, olha só que interessante. Estou entrevistando a Silvia, que diz que nunca fumou. E nunca tomou bebida alcoólica, meu pai. E andava nos bares e fez carnaval de rua do tempo romântico, não o tempo agora profissional das escolas de samba, aqueles blocos. Não. Isso impulsionou a popularidade dele. E aquela loja ficou ali na rua Doutor Timóteo, atendia então meu pai, a minha mãe, eu. Em 64 fomos para a rua, Avenida Eduardo, né, que é a Presidente Roosevelt. Né? Certamente tem alguém mais de cabelinho branco, que nem os meus, que tem ainda. Né? Quando eu cheguei aqui, os meus cabelos eram pretos e abundantes, né? Agora alguns são brancos e raros. Né? A Presidente Roosevelt, ali ficamos por 30 anos, né? Entre Timóteo e Presidente Roosevelt. Até que os filhos dos dois, filhos do seu Oscar, do Aimoré I, cresceram os seus filhos, os netos dele, e nos separamos e eu voltei. O mais velho que eu ficou na Presidente Roosevelt e eu voltei para o endereço original, na Doutor Timóteo. Aí falando com o então guarda-livro, que é o contador, né? Disse, poxa vida, 30 anos de Aimoré, 52 a 82, eu não queria perder essa referência, né? Aí ele foi na junta comercial e registrou Tabacaria Nova Aimoré Limitada. Pronto, ficou a Aimoré com Nova na frente, né? E que está até hoje, né? Até fizemos a adaptação agora para a legislação, né? Tiramos o Nova agora, ficou a Aimoré 1952. Né? É original. Não, a Aimoré não pode perder, né? Então essa é a história primeira. E é uma curiosidade. A Aimoré, no primeiro momento, 30 anos, 52 a 82, e depois, num segundo momento, aos dias atuais. Que aí de 82 para cá dá mais o quê? Mais uns 40 e poucos anos, né? Então, a Aimoré é mais nova do que a Nova Aimoré. A Nova Aimoré já tem mais anos de comércio do que a Aimoré. Interessante isso, né? A Nova Aimoré é mais nova, não, ela é mais velha. Ela tem mais idade, não, mas tem mais idade. Mais idade, tem mais tempo, mais histórias do que... E aquela empresa familiar, trabalhou a minha mãe logo no início também, né? Depois vieram os filhos, aí eu casei, veio a dona Ivanir, a nossa dona Perpétua, 54 anos juntos, né? E 2 filhos, a Cristiane e o André Luiz, que tu conhece bem. Graças ao esforço deles, né? Graças ao esforço deles, não é pai da estudo, mas não pai, não. Quem faz é esse. Quem quer estudar é o estudante. Então eles se formaram, se pós-graduaram. Hoje a Cristiane está em Galinhos, que é lá no Rio Grande do Norte, é um lugar paradisíaco, maravilhoso. Está fazendo lá com o marido dela uma pousada, já está funcionando uma pousada, Nova Era. É uma região muito boa, daqueles carrinhos da areia, aqueles buggy, aqueles negócios. Legal. E aquele surf, não sei o que, aquele paraquedas dentro d'água, e muitas coisas, vêm turistas do mundo inteiro para ali, né? É uma região bem simples. Aliás, a Bravanel, a filha do Silvio Santos, passou o ano novo lá. Atolaram o carro, que naquelas areias não sabiam andar, tem uma trilha certinha, né? Foi uma festa, né? Parecia assim. E o André Luiz, sabe, o André Luiz agora está morando em Garopaba, só tem as empresas dele agora, tudo online. Diz, pai, não adianta estar em Porto Alegre. Tá morando. Quem toca isso aqui tudo, então, é tu com a tua equipe aqui no Shopping Total. Na verdade, o André está como gestor. Sim. Eu estou bem, estou, como eu digo, semilúcido ainda, mas o pique é diferente, né? Aquele pique de horas e horas e horas de balcão é diferente. Eu tenho vindo 2 a 3 vezes por semana ou a pedido. Quer dizer, como a pedido? A pedido. Volta e meia, chega um WhatsApp, é um telefonema, porque o meu escritório é em casa. Ai, Moré, pô, eu vou lá às 2 horas da tarde. Eu venho e aqui, só o cara quer me abraçar, recortar. Mas isso aqui é legal, né, Cláudia? Porque tu tem a equipe, eu vejo muitas meninas que fazem toda a parte de vendas, porque tu não vende só charutos, na verdade, vocês têm claro. Um mix bem diverso, né? Tem presentes, tem os narguilés, tem os chapéus do Chapéu Panamá. Panamá. Já que mais vende o chapéu Panamá em Porto Alegre. Isso, e tem as bebidas. Aliás, eu adoro quando tem degustação ali, né? Nunca mais sim. fez, era bom quando eu estava de plantão e tinha toda a degustação. Não, se faz ainda.
trocam os representantes dessas empresas, né? Então, Claro. mais seguinte. Mas as pessoas te ligam e a equipe te liga mais para tu vir aqui contar as histórias de charuto, é isso? Como Exatamente. qual é o mais adequado, como fuma. Aliás, tu trouxeste um aqui para nós dar Tem uma um aqui. olhadinha, né? Esse aí é um Daneman. É um quê? Daneman é a A fábrica. Daneman é a fábrica. Robusto, esse Mata aí fina, mata fina, exatamente. é a mata. Mata fina pode ser o local lá na Bahia e pode ser uma capa de charuto também. O charuto tem 2 capas. Só para dizer 2, para não... Eu vou abrir esse aqui, posso? Claro, Ele tá lacradinho. lacradinho e tal. Primeiro para não fazer eu ficar o barulho do plástico aqui que fica, mas também para eu poder Sim, perguntar o que eu quero perguntar sobre o charuto. abre. Abre. Cláudio, olha que aqui, ó. Sério, eu nunca fumei charuto. Quer dizer, acho que dei uma. Sim, Se sim. traga, não, uma pitada, sei lá que Não, seja. não se traga. Até Isso tem aqui é. Se tem um cheira mesmo. trocadilho muito cretinozinho que diz se traga, estraga. Né? Ah, Não é pra tá bem. estragar. Charuto Então você fuma. Não, vai fazer o que quiser, que charuto, depois que comprou ele é teu, mas se consome, se te gusta. E assim, né? É legal, né? Mas Bonito tem charuto. uma arte de cortar e acender. Essa é Pois é. interessante. Toma, fala aí para nós então. Conta Segura qual é a lá, tua né? arte. Como é aquele segura a laninha, né? Isso. Televisão. O charuto é corpo de charuto, cabeça é onde E vai ser alma. cortado e pé. Tá? Pé é onde vai o fogo. Então o charuto é de pé, o fogo vai aqui. Tá? Nós não vamos acender esse charuto aqui, não é conduzente, né? O corte deve ser feito, tá vendo que é meio arredondinho aqui, ó, na cabeça? No início da descida da cabeça, se ajusta as 2 lâminas do cortador e dá um tiro seco e corta o charuto, que é para poder a fumaça, evidentemente, passar. E aqui se coloca o fogo, né? Normalmente isqueiros de maçarico são os melhores, né? Até que tenha uns 4, 5 milímetros de um anel de fogo aqui. Não bota na boca ainda. Ah, primeiro deixa queimar. Deixa queimar. Vai. Não bota na boca ainda. Por quê? Porque se pegar a fonte de fogo, pode ser outro, não seja maçarico, e começar a puxar, a pessoa começar a puxar, você vai puxar o calor desse fogo e vai ficar muito amargo aqui. Enquanto que se deixar só queimar o pé do charuto uns 4, 5 milímetros e puxar, então, fumar, aquela brasa vai estar queimando só o tabaco. E o tabaco tem gosto. Se não tivesse gosto, as pessoas não consumiam. Tem um gosto, principalmente nas harmonizações. Pois é, isso que eu ia puxar. Tu estava há pouco tempo falando também que se faz harmonizações de charuto com a alimentação, com a gastronomia, com a bebida, é isso? Exato. Tem essa conexão. Não é muito difícil de falar disso pelo seguinte, tu pega uma comida mais forte, mais pesada, né? Tu vai pegar um charuto um pouco mais forte. E uma comida mais leve, vai pegar um charuto mais leve. Existem 2 capas, só para dividir, então, senão fica falando o podcast todo aqui. A capa clara e a capa escura. Tá? A capa é isso aqui. A capa é a última parte do charuto. O charuto é composto do miolo. O miolo são várias folhas de charuto. Os enroladores, as torcedoras, né, ou torcedores, vão ajeitando até que pegam uma folha de charuto destinada a capote, que vai enrolar aquelas folhas, formando dando a forma do charuto. Ah, ali, ó, Cláudio, os guris estão mostrando aqui para todo mundo como é que faz. Ó. Vai falando, segue o baile. Ela ali agora está botando a cabeça, colando, botando a anilha, né? Tá? Ó, a anilha é o rótulo. A anilha é o selo, o rótulo. Ah, o selo. Depois bota um saquinho plástico, casualmente. Olha que chave. Ela não está fumando. Ela está vendo aquela produção, se é de acordo para colocar nas caixinhas. Normalmente fabricam-se uma caixinha de charuto, normal tem 25 charutos, pode ter 20, mas 25 charutos. Eles fabricam uns 40. Aí os 25 mais iguais eles botam na caixinha. Ah, sim. Então, tu abre uma caixinha, aquilo está assim, parelhinho, a anilha, tudo de uma mesma altura, tudo direitinho. Que dá um elan assim para a caixa, né? Sim. Fica bonito. Que legal. E qual é, assim, se falar assim, claro, tem os famosos, né? Que é o cubano, ainda é. Ele é famoso pelo nome, por marketing, ou porque realmente ele é o melhor, ou não tem o melhor, depende muito de quem está usando, fumando, seja o que for. Tua final de frase é muito importante, depende de quem está usando.
Eu tive um cliente aqui, ele é dentista, enfim, todas as sextas-feiras ao meio-dia, ele passava aqui na loja, comprava uns charutinhos e ia para o sítio dele. Todas. Logo na largada, ele comprava ainda na primeira lojinha lá. Depois passou para a esquina ali. Depois ele se aposentou. Ele comprava charutos comuns, ditos comuns. Gosto, é que nem alimentação, você estava falando de alimentação. Baiano gosta de comer pimenta, sei lá, né? Gaúcho gosta de comer churrasco com sal grosso, e assim vai, né? E charuto não é diferente. Cada um gosta de um tipo de charuto. Para isso tem tamanhos, bitolas, né? E as capas mais claras, mais escuras, para harmonizar com esse ou aquele alimento ou bebida. Sim. Né? Mas só para... chegando no final dessa parte de charuto, falar de um produto que é da Union. A Union é aqui de Bento Gonçalves, eles fabricam uísque. Né? Eles herdaram lá dos avós, fabricar malte, até que os filhos, só resumindo, né, estão fabricando um dos melhores uísques do Brasil. Está aqui, Bento Gonçalves, a Union. E eles têm um licor de uísque. Licor de uísque. Até a garrafa é bonita. Aquele licor de uísque, para quem é charuteiro, para quem gosta de fumar o charuto, botar um pouquinho de licor de uísque na boca e não engolir. Fazer um bolo salivar, assim, né? Sim. E molhar os lábios com aquele licor de uísque, depois engole, evidentemente. Aí ele tá com o charuto aceso, dá uma charutada, dá uma puxada assim. Com o licor na boca. Não, o licor já engoliu. Ah, já engoliu. Com o retrogosto deixado pelo licor. No palato, na língua, embaixo da língua, o licor. Quando a fumaça entra, dá um contraste sensacional. Muito bom. Muda totalmente o paladar daquele charuto, obviamente, e também do licor. O licor do uísque contribui para isso. Faz uma harmonização perfeita. Não fica enjoativo. Né? Então, isso é uma história de centenas, para não dizer milhares. Né? A gente vê também que muitas mulheres começaram a fumar charuto, mas teve uma época que até virou moda, agora acho que está mais natural, né? Tem muito isso ou não? É modismo, dá para dizer assim, ou não? É porque as pessoas gostam mesmo? Não, pode jogar no liquidificador tudo isso que dissesse, é isso mesmo. Porque é uma questão de momentos, né? A mulher antes casava para ter filho, coisa que é jurássica isso aí, agora nem se pensa mais. Né? Mas eu ainda peguei em São Paulo as últimas feiras chamadas Epicure. Epicure era uma feira de charutos, inicialmente, né? Os grandes importadores e fabricantes nacionais tinham lá suas estantes na Epicure. Era um ambiente maravilhoso. Tanto que os cavalheiros não entravam de sandálias, bermudas, camiseta regata ou manga curta. Era paletó mesmo. E não faz muito tempo, uns 25 anos. Ou como diria um professor meu, um quartel de século, né? 25 anos, né? Não é muito tempo isso aí na história. E as mulheres, elegantérrimas ao segurar o charuto, né? Bem vestidas, bonitas, não só da beleza física, com aquele quadro que compunham. E os cavaleiros igualmente belos, bonitos, harmônicos. Né? Qual é uma característica para poder identificar se o charuto ele é bom? Tipo, eu não conheço charuto e eu tô aqui olhando esse aqui. Onde é que eu, que não domino, posso ter uma dica que nem, isso aqui, se ele é mais grossinho ou por dentro, enfim. O que eu observo para saber se eu estou com um charuto que é legal mesmo? Tá. O charuto, o miolo do charuto, a parte interna, obviamente, do charuto, pode ter 3 tipos de folha. A short filler, as folhas que sobram, às vezes, short filler, né? As medium fillers, retalhos de folhas que sobram, e long fillers, folhas inteiras. Então, os charutos mais nobres são os charutos long filler. Então, normalmente, né, tem exceções, mas normalmente os long filler têm mais valor comercial do que os medium filler, folhas médias, ou short filler. Short filler é o charuto mais comum. Aquele cliente meu que eu te falei só comprava short filler. Ele ia lá para o sítio dele a fumar aquele charutinho, bem bagualzinho, vamos dizer assim, porque ele gosta.
Ninguém manda no gosto de ninguém. Tá? Eu tive um concunhado meu que comia feijão preto com açúcar. Você vai dizer, gosto é gosto, não se discute. mas como? Bom, mas... né? E charuto, já que nós estamos falando de charuto, varia muito do gosto, do tamanho. Tem pessoas... Eu mesmo, eu consumo bem pouco charuto atualmente, tá? Mas sempre gostei dos charutos mais longos. Doble Corona, esse aqui é um touro, tá? Tem charutos... Cláudio, como eu te falei, eu não fumo charuto e às vezes a gente vê, sei lá, em filmes ou coisas assim, as pessoas fumam até o final ou não. Se guarda, é lenda isso ou não? Pode se guardar um charuto depois que tu fuma? Não é lenda, não, depois... muito bem observado. O charuto é único, ele é de uma fumada única. Tá? A pessoa acende o que vai consumir e vai consumir enquanto ele se estiver satisfazendo. Quando ele não estiver se satisfazendo mais, ele dá dignidade. Os charuteiros sabem o que eu estou falando. Ele dá dignidade ao charuto, ele bota num cinzeiro e vai embora. O charuto não se bate ele a cinza, não se joga na lata do lixo, ele tem dignidade, vai fumando, fumando, está ali. Daqui a pouco terminou de fumar, o tamanho que fosse fumar 1 centímetro de charuto, ou metade, ou perto lá da anilha, tu reposa ele e vai embora, vai fazer o que tinha que fazer. Ele te deu aquela satisfação de ter consumido um charuto. Agora, bem interessante, todos nós, se pararmos num ponto de ônibus, uma parada de ônibus, né? Para o ônibus, para outro ônibus ali, e as pessoas estão esperando ali. 100% dessas paradas, lamentavelmente no Brasil, em alguns países não, mas enfim, há um tapete de bagana, bituca, de restinho de cigarro. Tu não encontra uma de charuto aí. Pode sair a campear Porto Alegre inteiro, das paradas de ônibus, não tem. Quem consome um charuto dá dignidade ao seu charuto. Larga no cinzeiro, depois na hora da limpeza tal, se desfaz o charuto. Mas não joga o charuto. Se degusta um charuto, então, dá Exatamente, matou, é isso aí mesmo, se degusta um charuto. Se puder, se vos empregar esse termo, né? Mas é uma degustação, ele entra pela boca, fumaça, é uma degustação. É que nem cachimbo, né? Eu me lembro que o meu avô fumava cachimbo e eu adorava sentir o cheirinho, porque tinha um cheirinho mais achocolatado, na verdade eu adoro chocolate, e também tinha uns mais amadeirados, assim. Então também é uma relação diferente do cigarro, né? São outros... O cachimbo também é charuto, mas aí sim, principalmente o cachimbo, que os tabacos têm misturas, têm harmonizações de sabores, etc. Né? Ele pode dar para a pessoa, pode fazer com que a pessoa tenha aquilo que até o Ultramar quis trazer lá de Nova York, a memória olfativa. O Ultramar chegou a falar em memória olfativa para o Shopping Total. Né? Então, quando principalmente o cachimbo, né, que o tabaco do cachimbo é mais perfumado, se a pessoa tem um parente, um avô, um tio, um amigo conhecido, etc., que consome um tipo de charuto, um tipo de cachimbo, um determinado fumo, ele sente aquele aroma. Num segundo momento, essa pessoa pode estar num outro local qualquer e passa alguém, ou esteja alguém ali, consumindo um charuto que aquele arzinho que sai, aquela fumacinha que sai, é semelhante. Me lembrei do meu tio, me lembrei do meu amigo. Então, a memória olfativa. É isso aí, que vai para, que nem eu estava falando do meu avô, né? São memórias olfativas afetivas. Também, exato, isso aí. Que legal. Legal. Cláudio, e tem alguma curiosidade, assim, por exemplo, você estava me contando aqui que tem o charuto Dona Flor, é isso? Dona Flor... Tem a ver com... Tem. Com filme? Tem. Isso aí é o seguinte, fazendo a sinopse do resumo, tá? Para não se tornar muito longo. Senão nós vamos fumar um charuto inteiro aqui. Não, eu tenho um compromisso à meia-noite, eu tenho que... Ah, então tá bom. Não, agora quem está assistindo é só 6 da manhã, já tem muito tempo. Bom, é o seguinte, quando em 1959 Fidel Castro deu o golpe lá no Batista Fulgêncio, fez a Revolução Cubana, ele estatizou todas as fábricas de charuto, salvo um que outro charuteiro, o fabricante de charuto,
né, que conseguiu sair da ilha. Aí foram para a República Dominicana, para Nicarágua, e um deles foi para as Ilhas Canárias. Esse senhor da família Menendez, o senhor Alonso Menendez, estabeleceu uma tabacaleira nas Ilhas Canárias. Obviamente que lá naquela região não tem tabaco plantado, eles tinham que comprar o fumo para construir o tabaco da América, né? E um dos que exportava fumo, tabaco, para já o filho do Alonso, Félix Menendez, fabricar os charutos, era aqui na Bahia, já me lembro o nome dele, tá? Já vou Não dizer, tem problema. tá? Amerino, já te lembro, Amerino, tá? Exporta tabaco, vem charuto. Exporta tabaco, vem charuto. O Amerino disse para o Félix uma vez, assim, quem sabe tu traz a tua tabacaleira aqui para a Bahia e nós fundamos aqui uma fábrica. O tabaco está aqui na Bahia, vai ser mais econômico, etc. Então foi assim, foi fundado. Claro, eu estou no resumo da sinopse. Senão elas vão ficar aqui assistindo o filme. Tabacaleira é Fábrica de Charutos Menendez Amerino. Da Fábrica de Charutos Menendez Amerino. Em homenagem ao Amerino, que era compadre do Jorge Amado, foi dado o nome do primeiro charuto dessa nova fábrica aqui no Brasil, de Dona Flor, em homenagem à personagem principal do Dona Flor e os seus dois maridos. Então, Dona Flor é uma homenagem que o Amerino, não esqueci, não, que o Félix Menendez fez a Dona Flor. O segundo charuto dessa fábrica foi Alonso Menendez, que existe até hoje, em homenagem ao pai do Félix. Félix Menendez também já está no outro plano de vida, meu amigão, me fez, eu acho que é a única vez na vida que eu fiquei com vergonha, né? Porque estava, casualmente a minha esposa estava junto, a dona Ivonine estava junto, numa Epicure, lá em São Paulo, e numa redoma lá de acrílico, onde eram as palestras, né? Estava o bambambam do charuto no Brasil, que é o César Adames, né, proferindo uma palestra, obviamente sobre charutos. E Dom Félix ali do lado, chamado Dom Félix, Félix Menendez. Ele olhou para o corredor, porque era transparente, e me viu. E disse para a menina que estava na porta lá, chama Dom Aimoré aqui. Dom Aimoré, olha aí. Ele fez assim com a mão. Ela foi ali no corredor, o senhor é Dom Aimoré? Eu sou Aimoré. Ah, Dom Félix está chamando. Eu entrei ali, ele parou a palestra do Félix Menendez. Esse podcast vai ser visto por muita gente. Vamos se lembrar. 2003. Parou a palestra e eu fico até emocionado. E mandou que conhecesse, que aplaudisse, Dom Aimoré de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, etc. Olha que legal. Poxa vida, mas menos. É muito bonito esse reconhecimento pela aquilo que eu falo da elegância que tinha as mulheres de então e os homens de então, nessa época, uns 25 anos atrás, 20 e poucos anos, era retribuída, ou era uma retribuição, tanto faz, aos fabricantes e importadores de charutos que tinham classe. Na barraca, lá na tenda, lá na estante do cubano, tinha morritos, né? Dava lá, morritos para se tomar lá. Sim. E, na realidade, esse reconhecimento também tem muito a ver com todo o teu trabalho, né? Assim, de curadoria, digamos. Hoje se fala muito nisso, né? Na curadoria. Então, a forma como tu comprava ou como compra ainda os produtos, pensando no teu cliente, pensando na forma como é, porque é o que tu tá falando, isso aqui é para quem gosta e quem degusta charuto, tem história no meio, né? Então, o cuidado de comprar bem para poder fazer uma boa venda, ela é fundamental, e isso é reconhecido, né, Cláudio, na tua história. Aos 78 eu já entro naquele campo de dizer, poxa, eu tive um amigo que agora está no outro plano, mas que ele tinha um algo, mas olha, por detalhe eu não herdei. Ele mandou fazer na Rotermund, uma fábrica de cadernos que tinha, fazer aqueles livros, tal, um livro grosso, de capa preta, com toda a abertura cerimonial, a primeira folha em branca, a segura, esse livro se destina a, tudo direitinho, numerado, né? Ele pegava as anilhas dos charutos que ele consumia e botou na primeira folha a anilha e contava ali a história daquele charuto.
marca tal, comprado em tal lugar, comprado na Espanha, comprado nos Estados Unidos, comprado em Cuba, comprado na Aimoré. Eu estou na história lá daquele livro cabia 2 anilhas numa folha, só de um lado, porque senão a cola ia marcar, né? Sim. 2 anilhas em cima, a história dividida. Que coisa maravilhosa. Tu viajava por países ali, por tamanhos, por bitolas, por potências de charuto, né? E além das fábricas, além das lojas de charuto, né? Das charutarias do Brasil e do mundo, né? Então, tu vê que o charuto leva pessoas de fino trato a fazer isso, né? Tem outras formas hoje de consumo de tabaco que é um pouquinho diferente, né? Atualmente, Sim. né? Então, Acho que eu vou começar a fumar charuto, hein, Cláudio? não, Não? não. Por que não? São tendências. Tu vai apreciar o charuto, mais até do que fumar. Tá, então vou começar a degustar charuto, é isso que eu tô te Não, tanto faz degustar, fumar, Não posso acender, fumar? deve. Por que tá, então. Comprado na Aimoré é melhor ainda. Ah, então tá bom, e é isso que eu ia te perguntar, se eu sou uma pessoa que nunca fumei charuto, qual que tu indica para começar? Sempre os capas mais claras, os mais suaves. Ah, Não que tu não esse é um venha, segredo, não que hein? tu não venha gostar depois do charuto mais forte. Por exemplo, eu Se for nunca... comparar com vinho, por exemplo. É mais ou menos nessa área. Tá. Se tu entras ali na Aimoré, pode perguntar para as meninas ali agora, estão bem treinadas, fizeram um curso, etc. E eu nunca fumei charuto. E eu queria fumar um charuto cubano. Ela disse, nós temos cubano para vender. Posso até, se me permitir, a senhora, não lhe recomendar um cubano, porque é muito forte, isso pode ter um impacto. Senhora, é melhor começar com um charuto mais suave. A República Dominicana, por exemplo, tem alguns bem suaves, né? Para acostumar, é um calor, você vai ter na boca, né? Vai estar no teu interior. Se pegar um charuto muito potente, pode te impactar. Mas, de repente, se tu gosta de comer pimenta, vamos dizer assim, não, quero pimenta. Bom, cada um tem um gosto. Ah, isso é boa. Então, por exemplo, assim, ó, se eu sou uma pessoa que estou comendo comida com pimenta forte, um vinho mais encorpado também, o charuto ele tem que ser tão encorpado quanto ou não? Ele dá o contraponto? Melhor que seja. Existe, raros, mas existe, só para deixar registrado, os radicais. Eu tenho cliente que só consome aquela marca de charuto, e aquele tamanho. Não que seja um Danem, eu quero um Danem touro, ou robusto, enfim, né? E só fuma aquele charuto. E fuma aquele. Não importa o que está tomando, não importa o que estiver comendo. Mas sim, é pertinente a tua observação. Se é uma comida mais forte, mais carregada, um charuto. Sempre depois, né? Sempre depois. Não é interessante, eu já vi. Até numa, chamar de palestra, enfim, um bate-papo que eu fui fazer com uns médicos uma vez, lá na Zona Sul. E eles estavam falando sobre charuto, depois ia ter uma janta que eles iam oferecer, e 2 acenderam o charuto. Antes da janta. Eu disse, que bom que acenderam, já deu um aroma, que agradável. Mas seria interessante reservar o momento pós-janta. Como licor, assim. Exato, como um licor. Né? Mas continuar, eu não interferir diretamente para não ofender, né? Mas deve ser depois. Agora, se tu vai lá no embarcadeiro, vamos todos lá no embarcadeiro. Vai, não vai esperar chegar a tua batatinha? Não, vai acender meu charuto. É diferente de que uma palestra ou um jantar. Ou um almoço, enfim, né? Uma recepção. Sim. A recepção deve ser após. E talvez o charuto tenha regras que devam ser quebradas, né? Não é isso, senão fica Como muito... tudo, né? Muito rígido. Muito rígido. Pessoas mais jovens estão fumando charuto? O charuto, ele existe há mais de 200 anos, né? Então, evidentemente que teve jovens nesse meio tempo, e continua tendo jovens, né? Há um nicho, não que seja único, evidentemente, mas fundamental para entrar no mundo charuteiro. É o mundo universitário. É o Galinho Garnizé, aquele que pegou um diplominha, ou está no último ano, quer fazer uma comemoração. Isso, os professores, os mais antigos, um pouquinho, não muito, meia dúzia de anos mais. Então, lá o charuto é certo. E quando tem formato, tá aí, agora, enfim, eu vou falar, né, porque são 70 anos de estrada. Sei lá, às vezes tu fala umas coisas que eu me assusto, mas tudo bem, vamos lá. Não, mas é só tu olhar, não, olha para a câmera, não olha para mim, porque não te assusta mais.
Uma que outra vez, dona de tabacaria meio que torceu o nariz com a Aimoré, nessas reuniões que é nós que se faz. Pô, o cara queria uma caixa de charuto, vendeu só 4 charutos para ele. Seguinte, você não entende nada de charuto. Nasce o filho, ou a filha. Ele vai comprar um charuto para... Normalmente não. Muitos querem vender uma caixa de charuto quando ele vai usar 2 ou 3. Um para ele, um padrinho, um para o avô, quando muito. Ali na porta do hospital, ali embaixo. Depois aqueles charutos vão apodrecer lá porque ele não consome charuto. Aí isso é uma questão minha. Por que eu vou vender uma caixa de charutos? Porque eu vendi R$1.000 aqui, R$1.500. Se tu pode vender 200, 300 reais, ele vai ficar tão satisfeito quanto, ou talvez até mais, porque não vai sobrar aqueles charutos lá na gaveta que ele não sabe o que vai fazer. Vai dar de presente, sei lá. Então, a ambição de quem vende charuto deve ser no bom atendimento para uma loja durar 73 anos, né? Senão elas vão caindo no meio do caminho. Onde a pessoa que não se sente confortável, né? Eu digo sempre lá nas nossas reuniões, não se preocupe em vender. Produto tem em tudo que é lugar. Todos nós queremos, nós como consumidor, bom atendimento. Nós queremos bom atendimento. Olha o início da nossa conversa. Viu? O Martim apertou minha mão, levou lá dentro. Tive um bom confiança, né, Cláudio? atendimento. Isso é confiança. O que tu quer, meu? O que é isso? Não, vamos lá. Pô, é diferente. Isso, né? Que legal. Cláudio, o próximo podcast vai ser uma palestra tua, então, é isso? Não faz as minhas faces ficarem talxiadas. Sabe o que é talxiar? Talxiar é quando tu pega o ferro e deixa ele bem vermelho, né? Vai deixar elas vermelhinhas. Assim, então... Ah, tu não te intimida, tu não te mixa. Que legal. Que dica tu dá, então, para a gente terminar o nosso Totalks de hoje, para quem está realmente começando a fumar charuto, aquilo que tu já dissestes, né? Tu começa pelo mais suave, enfim. Mais alguma coisa que tu acha importante? Sim. Quando tu te dirigires a uma charutaria, exemplo, a Aimoré, no Shopping Total, loja 1135. Observa ao derredor, bonita essa, né? Ao derredor é bom, né? Na parte interna da loja, estou me olhando pela parte externa das vitrines. Que se tu tiveres sensibilidade, vai ser fácil de entender, o tu que eu estou dizendo é o nosso personagem, e se tu não tiver tanta sensibilidade assim, tu vai ficar sensível. Porque tu vai ver uma coleção enorme de jogos de xadrez, por exemplo. Aí, várias vezes ocorre. Não vou dizer a miúde, mas já ocorreu várias vezes. A pessoa está ali vendo o charuto, poxa, um xadrezinho, um esquinho, um licor, um charutinho. Forma essa ambientação, esse quadro. Ele vai, qual é o charuto que ele pode comprar? A ambientação dele é que vai levar. Por exemplo, na Aimoré nós temos um dos melhores umidores de Porto Alegre, se não o melhor, pretensão, enfim, para conservar o charuto. O charuto deve estar ali entre 18 e 22 de temperatura, entre 60 e 70 de umidade relativa do ar. Nós temos as máquinas ali, sempre ali dentro, fechadinho, com as treliças nas prateleiras para cruzar o ar ali entre as caixinhas. Tá? Então, o charuto bem conservado. Quando se abre aquela porta, se tem aquele aroma do tabaco. É maravilhoso mesmo. Quem disse que o cheiro de pecado é ruim? Não é. Quer dizer, o cheiro de tabaco é. Pois é, tu está falando isso, né, da forma de armazenar em casa. Também tu tem que ter ele guardado de uma forma especial ou simplesmente deixa qualquer lugar da casa? Deve ser guardado numa caixa umidora. Uma miniatura daquilo lá, uma caixa umidora. Existem várias e várias, nós temos, enfim, várias e várias caixas umidoras. Ali tem o umidificador, ali uma parte úmida, bota o charuto dentro, fecha. Então aquele ambiente vai ficar... com detalhe, essa caixa de charuto, a umidora, que vai conservar o charuto não deve ficar em cima de um móvel aonde incida, ou de manhã, ou no meio-dia, ou de tarde, sol por uma janela, por uma porta. Porque aí vai ficar um forno. Não sei se eu me fiz entender. Sim, aquela caixa deve ficar na sombra. Deve ficar na sombra. Né? Mas se eu não tenho caixa umidora e quero levar 6 charutos e guardar até o fim de semana que eu vou fumar não sei onde. Compra um travesseirinho, umidor de charuto, não vou dizer a marca, tem qualquer tabacaria nossa. Tu bota só em cima dele ali. Tu não tem a caixinha? Bota na gaveta das meias. Não, na geladeira, né? Não, geladeira não. Geladeira não. Geladeira não tem nada a ver. Não é a geladeira, é a umidade. Não a umidade gelada, a umidade fria. Sim. O charuto conserva.
Eu tive o privilégio de fumar um charuto lá em São Paulo, um charuto de 12 anos, né? E casualmente o César Adames tinha saído de uma palestra e nós fomos lá numa casa lá muito grande e bonita e abriu aquela charutos e eu fui um dos 12 contemplados. Digo, nós parecemos até os apóstolos, né? Sim. Então se fumou um charuto perfeitamente. Olha só, a medida do charuto. Agora está mostrando aqui a medida do charuto, que ela é importante. Ele é todo feito à mão, mas é cortado também com algumas máquinas, né? Claro. Para dar aquele tamanho, aquela bitola. Tem um tamanho médio de charuto? Tem tamanhos, longo mesmo. Mas o ideal, tipo assim, o charuto, o melhor charuto tem tantos centímetros, ou se passa disso, ou se é menos disso. É individual. Do gosto da pessoa. Ao gosto da pessoa. E da ocasião. Da pessoa e da ocasião. Eu, por exemplo, eu tenho a mania de, quando eu acendo charutos, eu gosto de charutos mais longos, e em relação à câmera que está tirando a foto do evento ali, eu gosto de fazer o charuto ficar transversal à câmera, né? E não longitudinal, para dar dimensão ao charuto. Ele está abrindo uma folha de capa aí, ó. Vê que olha esse tecido, que parece um tecido, né? Parece um tecido. Capa, O capote já está feito lá, ó. Aquela peça que está lá, o capote junto com as folhas de miolo, se chama tirulo. Aquele lá é um tirulo. Ele vai botar o tirulo agora na folha de capa, que está fazendo de uma forma elíptica, para enrolar. Essa chavetinha aí também tem lá na loja. Ó, mais ou menos elíptica, o modelo da folha. Sim. Ó, agora vai pegar o tirulo, que é o miolo, a bucha, né? Ou seja, esse cuidado é fundamental para ser um bom charuto. Sim. Eu participei de uma construção no charuto, o máximo que eu consegui fazer foi um trabuco, né? Isso tem uma habilidade. Tu não sabe fazer charuto? Não, mas ninguém sabe. Se tu não começar com 7, 8 anos numa fábrica, tu não aprende a fazer charuto. Ah, é? Sim. Se fosse craque em charuto, pô. Não, fabricar é uma coisa. O Pelé nunca fabricou uma bola, né? Tá certo. Cláudio, muito legal saber um pouco mais sobre charuto, poder colocar isso também, e mais legal ainda, por ver todo o teu crescimento aqui no Shopping Total, principalmente, que começou com uma lojinha de 9 metros quadrados, depois foi para 12, depois para 25, hoje tem mais de 40, daqui a pouco tu tá pegando aí o espaço da Renner, me parece, né? Parece que foi. Eu devo de registrar também nesse final, então, de entrevista, né? Quanta honra. Registrar o labor que tive paralelo, né? Essa história de atrás de um homem tem uma mulher, não, ao lado, quando não raras vezes à frente até, né? E dos meus 2 filhos, que trabalharam pau e pau, não só nessa época do shopping, mas como anterior. A segunda fase, já de volta a do Dr. Timóteo ali, todos os 2 trabalharam na faculdade, estudando e trabalhavam na loja. Então, a loja é essencialmente familiar, com seus altos e baixos, como tudo que pode ocorrer na vida, né? Horas de mais crise, menos crise, mas a alegria que deve ser dada ao cliente, né? A alegria que deve ser dada ao cliente. Você vê que nós não nos conhecíamos há 23 anos atrás, e o primeiro aperto de mão que eu te dei tinha uma balinha. Tinha uma bala, é verdade, a gente fazia assim, né? Fazia Era assim. que nem brincadeira de anel, e quando eu via tinha uma bala na mão. E ficou. Aliás, hoje tu não trouxe a bala, né? Não, claro que não. É evidente que eu não ia trazer. Por que que não? Não. Posso comer mais bala, é isso. Isso é uma coisa particular. Hoje, mais tarde, eu não como mais Isso é bala. uma coisa particular, é para espalhar. Tá certo. Ai, que legal, Cláudio. Foi um prazer te ter aqui, realmente. Muito obrigado. Principalmente com a homenagem, né, que tu fez para o meu pai e para o teu pai também. Isso é muito legal, é esse valor afetivo, né, o que a gente tem que ficar, né, e bem... O Aimoré, que seria o Aimoré 2, né, que o nome do meu pai é Oscar Pinto de Sá, e o nome do meu irmão, do meio, é Oscar Pinto de Sá Filho, também faleceu, né? Então ele seria o Aimoré 2, seria o Aimoré 3, já que eu era o caçula dentre os 3, tinha o mais velho que era militar, também falecido. Então agora é Aimoré. Lá no Dr. Timóteo, depois de 82, quando na segunda fase, tinha um colégio ali ao lado, tinha 600 crianças ali, e tinha o pátio do colégio que era lindeiro, a parede da Aimoré ali. E eles compravam na entrada, no recreio e na saída, chocolatinho e picolé e coisinhas pela cerca, se dizia ali do colégio. Aimoré! Bom, hoje, passado, tinha lá 9, 10 anos, passados esses anos todos,
Vem uns baita gordão, uns carecão, umas senhoras com filha grande já. Sai Moré, me abraço, choro. Sai Moré, nós nos criamos ali, tá? Às vezes não conheço, porque eram crianças. Sim, Hoje, sim. e isso também toca muito essa história. Quando chega uma pessoa dessas assim, você vai morar. Né? Que legal. Bacana. Que legal. E teve uma, a Carolina, que ela foi mãezinha assim meio cedo, né? Ganhou nenê precocemente, né? Uma menina. Aí ela disse para mim, Sai Moré, eu era o pai comercial daquelas crianças. Sai Moré, o senhor é avô, né? Ganhei a menina e tal. Há pouco tempo eu recebi já um WhatsApp, né? Ela está comigo, nós a Carol. Sai Moré, ela toda emocionada e eu mais. O senhor é biso. A filha dela também ganhou precocemente nenê. Viu? A história se repete. Quer dizer, é uma história que comove, assim, quando a gente fala nessa... Que é a nossa história, afinal. Que legal, que legal. Muito obrigada, Cláudia, então, por te ter aqui. E para ti que assistiu o Total, que se ficou com alguma dúvida, vem aqui na Tabacaria Moré, pede para chamar o Cláudio, porque ele tem muito mais história para contar. Ele não contou nem a metade das coisas aqui hoje, porque não dava tempo, tá bem? Eu acho que eu vou fumar um charuto. Tá bom? Obrigada e até o próximo episódio do Totalks.